Senhor, mas o Senhor, Ele é misericordioso e Ele nos capacita para falar aquilo que Ele quer falar. Amém? Vamos ler lá em Lucas 24, do 13 ao 33. Estou muito feliz de ter chego esse dia. Quando a gente recebe um convite, a gente fica muito ansiosa, né, e passa muitas coisas pela nossa cabeça, mas é tão maravilhoso como o Senhor nos trata nesses dias. A gente acha que a gente está estudando a palavra para trazer para a igreja, mas é a palavra que acaba, né, nos estudando. A palavra vai nos cortando, nos exortando, e a gente fica tão diferente. Eu falei para o Tiago hoje que de todas as vezes que eu não preguei muitas vezes, mas algumas vezes que eu pude trazer a palavra, dessa vez foi muito diferente. O Senhor tratou de uma forma diferente. E eu tenho certeza que nessa noite, o Espírito Santo do Senhor, Ele vai falar aos corações. Amém? A palavra é dEle. Eu vou ler e vocês acompanham, amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles não foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Jesus, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele é um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia, desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro. Encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, Jesus, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram com ele, fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Que dizia o 34. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amém, até aqui. Essa palavra fala de 2 homens, né, que eles estavam a caminho de Emaús, que é uma pequena aldeia. E quando a gente começa a ler o livro de Lucas, a gente vê o que o Senhor fez em Jerusalém. Com certeza esses homens presenciaram muitas coisas que Jesus estava fazendo. E quando ele diz aqui que naquele mesmo dia, era no domingo, quando Jesus já tinha ressuscitado. E a gente observa que eles saíram do local da promessa, do lugar da bênção. Jerusalém significa cidade de paz ou lugar de paz. E eles estavam saindo de lá. Eles estavam tristes, porque eles depositaram toda a expectativa, toda a esperança no Jesus profeta, né? Eles não viram Jesus como Messias.
Eles caminhavam até Emaús, saindo do lugar da bênção, da paz, o lugar que eles deveriam permanecer. E quando eles estão no caminho, né, acredito eu, ser seguidores de Jesus. Como é que Jesus anda conosco, está no caminho conosco e a gente não consegue reconhecer Jesus? E eles não reconhecem Jesus. Talvez o corpo de Jesus já tivesse um corpo glorificado, porque ele tinha ressuscitado, né? Só que eles não atenderam nem a voz do Senhor foi reconhecida por eles. E eu coloquei algumas coisas aqui. Já era domingo e Jesus já havia aparecido até para as mulheres, né? Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Joana e outras mulheres. Mas ninguém acreditava nelas, que Jesus estava vivo. E as Escrituras diziam que Jesus ia ressuscitar. Mas esses homens ficaram frustrados, decepcionados, porque eles colocaram em Jesus toda a sua expectativa, achando que Jesus viria e faria um novo governo para eles, alguma coisa do tipo, né? E eles não sabiam que aquele dia era um dia de festa, era o domingo da ressurreição, não era mais sexta-feira. No domingo eles estavam sofrendo o que tinha acontecido lá na sexta-feira, estavam presos no passado, presos naquilo que havia acontecido. E lendo a história, a gente começa a ver lá em Lucas 19, 28, que vai falar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus entra no jumentinho e o povo aclama o Senhor Jesus, e eles gritam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E eu tenho certeza que eles estavam lá, eles presenciaram tudo. Eles presenciaram milagres, né, que Jesus fazia, maravilhas. Eles presenciaram Jesus ressuscitar Lázaro, quantas coisas o Senhor fazia. E de repente, né, quando vai chegando aqui em Lucas 22, eles viram também a conspiração, quando eles começaram a conspirar para prender e matar Jesus, né? E aí, vendo tudo isso, eu imagino a decepção que eles sentiram. Sentiram decepção porque não tinha mais esperança para eles. Eles acharam que ali era o fim. Pronto, mataram aquele que podia vir mudar a nossa história. Eles acharam que Jesus estava preso só naquilo ali, que Jesus ia mudar apenas a história deles, mas Jesus havia ressuscitado para perdão dos pecados. Glória a Deus por isso. E nós vemos que eles não dão devido valor à ressurreição de Cristo. Não sabiam que Jesus havia ressuscitado, por isso que eles andavam tristes. Eles saíram do lugar da promessa. Estes homens viram maravilhas, né? E na entrada, maravilhas de Jesus que ele havia feito. E quantas coisas Jesus fez, e eu fiquei pensando que nós somos assim também. Nós somos assim. Muitas vezes as circunstâncias que a gente vive, a gente fica frustrado, decepcionado, e isso é normal. Somos seres humanos e Jesus nos conhece. E eu lendo a história, eu fiquei pensando, por que Jesus foi para aquele caminho de Emaús se encontrar com eles depois da ressurreição? A Bíblia diz que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Eu acredito que eles caminhavam muito devagar até chegar lá, porque era propósito. Com certeza eles não queriam sair do lugar da promessa, mas eles estavam tristes e voltavam para a sua casa, voltavam para a velha vida, voltavam para o seu passado, voltavam para casa destruídos. É como alguém que sai para fazer alguma coisa e volta para casa e alguém fala, e aí, deu certo? Não deu, para mim não deu, para mim acabou. E assim que eles estavam, achando que tudo havia acabado para eles. Não tinha esperança, porque havia depositado as expectativas no lugar errado. E não no Senhor Jesus, não nas Escrituras. E quando a gente começa a decorrer, né, o texto, lendo o texto, a gente vê que Jesus, ele se apresenta a eles. A atitude é de Jesus. Jesus vai até eles e pergunta por que eles estão tristes, por que eles estão decepcionados. Jesus já sabia, mas aqui nós aprendemos que Jesus se importa conosco. Ele quer nos ouvir. Desde o início da criação, o Senhor quer um relacionamento conosco. Relacionamento de conversar, de perguntar. Jesus quer nos ouvir. Às vezes a gente pensa assim, Jesus já sabe. Deus sabe do meu problema. Eu não vou lá porque o Senhor me conhece. Mas Jesus quer se relacionar. Jesus quer conversar, Ele quer nos ouvir. E Jesus foi até lá. E quando Jesus falava com eles, já começou a mudar o cenário. Porque com certeza estavam cabisbaixos, eles começaram a falar. E eles achavam que Jesus era apenas um profeta poderoso. Mas Ele era o Messias. Ele já estava vivo. E Jesus escuta tudo com muita paciência, porque nosso Jesus é paciente conosco.
Nós não merecemos, mas Ele tem tanta paciência com a gente. Não é verdade? Quantas vezes nós entramos na casa do Senhor Jesus, Jesus está do nosso ladinho, e a gente não consegue ouvir mais a voz do Senhor. A gente não reconhece mais quando é Jesus falando conosco. Nós queremos sempre terceirizar aquilo que Jesus tem para nós. A gente quer sempre que Deus use alguém para falar conosco. Por que Ele não pode falar diretamente conosco? Ele tem que usar sempre um profeta? Por que a gente terceiriza as coisas na casa do Senhor? A gente quer sentir a presença, mas alguém tem que sentir primeiro. Alguém tem que glorificar primeiro, depois eu vou. Por que somos assim? Perdemos a oportunidade da melhor companhia. E é no caminho da frustração, da decepção, de quando a gente acha que não tem mais jeito, de quando a gente recebe um diagnóstico da mão dos médicos, de quando a gente recebe uma palavra, olha, você está demitido. É nessas horas, é nesses caminhos que Jesus aparece. Não é quando está tudo bem, é nessas horas de decepção, quando a gente se sente sozinho, quando a gente acha, para mim já deu, para mim acabou. A gente acha que a última palavra é a palavra do homem, porque muitas vezes nós erramos por não conhecer as Escrituras. Se eles tivessem escutado, visto e andado conforme as Escrituras, eles sabiam que Jesus iria ressuscitar. Eles precisavam só perseverar, precisavam ficar em Jerusalém, porque lá na frente, aqui mesmo no livro de Lucas, ele vai dizer, vocês são testemunhas dessas coisas. E ele fala, fica em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto. O Senhor queria fazer isso com eles, mas eles não conseguiram esperar e estavam voltando para a velha vida, voltando para casa. Ainda bem que eles tinham uma casa, porque às vezes nós não temos para onde voltar. Às vezes a gente olha ao nosso redor e a gente pensa, eu estou sozinho, não tenho mais ninguém, acabou. Né? Essas palavras que destroem muitas vezes a nossa esperança, mas Jesus é a nossa esperança. A esperança da nossa vida, de um futuro melhor. E a nossa esperança não está aqui nessa terra, nesse reino. A gente acha que é aqui que a gente tem que ser bem-aventurado, amém. Nós temos que ser bem-aventurados, ser abençoados por Ele. Mas a nossa herança está lá na glória. Um lugar que o Senhor foi preparar para nós, como diz lá em João. E Ele diz para não turbar o coração. E por que é que esses discípulos, ou seguidores de Jesus, estavam tão tristes? Será que eles não sabiam disso? Moisés já havia falado lá atrás, os profetas já haviam profetizado que isso iria acontecer. Mas a nossa vida é tão cheia de coisas, e o nosso tempo é tão pouco, que a gente passa, eu sempre falo do tempo, porque o tempo, ele vira o nosso inimigo na presença de Deus. Nós pegamos o nosso tempo, o nosso dia, a gente pode até ter uma agenda, e a gente vai colocando tudo o que a gente precisa fazer. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vamos fazendo conforme a nossa vontade e o nosso querer. E não cabe Jesus. Muitas vezes Jesus não cabe na nossa agenda. A gente fala, se der eu vou, se der eu faço. E assim, quando eu estava lendo, quando ele dizia aqui, e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção para Israel. Quantas vezes nós dizemos isso? Quando eu leio essa parte, eu lembro de Marta. Quando ela dizia para o Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta estava lá no passado, enquanto Jesus era presente. Jesus disse para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não estava vivendo do passado, nem falando que ele iria ressuscitar. Ele disse que ele é hoje, não é amanhã. E a gente aprende com Jesus que é hoje. Quando Jesus está no caminho conosco, nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. Reconhecer Jesus. Como é que nós cantamos sobre Jesus, falamos sobre Jesus, mas às vezes não queremos conhecer Ele, de fato, quem Ele é. E eu coloquei aqui que eles acreditavam no Jesus que era apenas o profeta. Estes são seguidores de Jesus, eles queriam estar perto, eles eram interessados. Eles gostavam de ouvir o que Jesus tinha para falar. Eles viajavam de distâncias, muita distância para estar perto de Jesus. Mas não passava disso. Eles eram pessoas superficiais, que ficavam no raso. Senhor, que legal, vai ter as coisas aqui na igreja, eu quero participar, eu quero fazer isso, mas está no raso. Eles não conseguem aprofundar, eles vivem só no raso. Eles eram assim. É por isso que vinha a decepção, e eles não sabiam aonde recorrer. E um falava com o outro,
esquecendo de Jesus, esquecendo tudo que eles viram, esquecendo que ele andou sobre as águas, que ele curou, que ele ressuscitou a Lázaro. Eles esqueceram de tudo, porque a decepção tomou conta do coração deles. Eles não conseguiam mais ver. Eu acredito que eles tinham como vista embaçada, assim. Eu fiquei, Deus, quando eu tiro o óculos eu não enxergo ninguém. Eu imagino que eles ficaram assim diante da sua presença. Como é que o Senhor está presente e eles não conseguem saber que é o Senhor? E a gente precisa conhecer Jesus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele, de ter vida com Ele, vida com Jesus, de parar tudo o que a gente está fazendo e entrar lá no nosso secreto e falar, Jesus, meu dia está corrido, mas eu estou aqui. Porque é lá no secreto que a gente tira a nossa máscara, que a gente tira a nossa capa de bonzinho e fala, Jesus, essa sou eu. Eu errei, eu erro, mas eu estou aqui para te pedir perdão. Eu estou aqui para dizer que eu me arrependo. Estou aqui para dizer que eu sou dependente do Senhor. E que a tua presença é quem fortalece a minha vida. Eu preciso do Senhor. Nós queremos ser a geração que vai ganhar as nações. Glória a Deus por isso. Nós queremos ser a geração do avivamento. Mas não queremos ser a geração do quarto. Do fecha a porta e entra no seu quarto. Nós queremos tudo. Queremos o mundo inteiro. Mas não queremos a presença ali, nós e Jesus. O nosso tempo é escasso, a gente acha que, para quê? Eu vou na igreja, já está bom demais para mim. Mas Jesus quer te ver lá no seu quarto. Quando a gente vai se despir, nos trocar, nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta. E nós temos que nos despir de toda a nossa ignorância, de todo o nosso pecado, lá no nosso quarto, na presença do Pai. Não podemos mais continuar do jeito que nós estamos. Falando de Jesus, cantando sobre Jesus, e não conhecendo nada das Escrituras. Quando o Gustavo disse que eles vão para as ruas falar de Jesus e as pessoas acham que só, não, eu já tenho Jesus no meu coração, não faço mal para ninguém. As pessoas estão carentes e nós estamos aqui pregando para crentes. O mundo lá fora é o nosso campo de guerra e nós estamos aqui parados, um olhando para a cara do outro e o mundo perecendo. Glória a Deus que Deus deu essa visão para o Messias, né, de montar esse grupo. E nós podemos fazer assim. Nós podemos fazer assim com a nossa vizinhança, com os nossos familiares, com as outras pessoas, pregar com a nossa vida. Às vezes a gente não precisa falar nada, só a nossa vida já prega. Aonde nós estivermos, as pessoas têm que ver Cristo em nós. Nós temos que ser a geração do quarto. Vamos começar no quarto. E depois que Jesus nos revestir, nos visitar, aí nós saímos lá fora para ganhar o mundo. Glória a Deus. Essa palavra, ela queimou muito forte no meu coração. E eu falei, Senhor, eu preciso tanto conhecer mais o Senhor. Eu não posso continuar achando que eu já está bom para mim. Eu já canto com as irmãs, eu já estou aqui. Não, não está. Isso é pouco, é muito pouco. Jesus quer mais de nós. Mais que levantar as mãos, mais que cantar bonito, mais que reger um conjunto, muito mais. Jesus quer conosco relacionamento de pai e filho. Ele quer que a gente sente com Ele e conte para Ele tudo o que a gente está passando, as nossas frustrações, os nossos medos. Né? Muitas vezes o medo ele aprisiona a gente fica aprisionado naquilo e a gente não consegue avançar. Mas essa palavra que ela é tão rica, que quando você começa a ler ela lê você. É ela que te mostra o quanto você está errado. Você lê, você acha que vou estudar uma palavra para trazer para a igreja e Jesus dizendo, não. Eu te dei essa palavra para te corrigir primeiro. Vai você primeiro. Você, antes de falar para alguém fazer, faça você. E muitas vezes a gente vem trazer uma palavra e a gente fala, Deus, que medo de trazer a palavra para a igreja e falar aquilo que eu não vivo. Muitas vezes a gente pensa assim, né? É um temor que vem sobre a nossa vida. Mas se até hoje a gente não viveu aquilo que está nas Escrituras, vamos começar a pôr em prática tudo aquilo que nós ouvimos. Quantas noites nós temos passado aqui na presença do Senhor ouvindo tantas palavras maravilhosas. Palavras que edificam a nossa vida, nos exorta, nos levanta. Palavra que às vezes nos joga lá no chão. E depois Jesus vem com bálsamo e a gente fala, Deus, era para mim aquela palavra. Eu tomo posse daquela palavra. E a gente sai daqui regozijando. Mas vida com Deus é muito mais. Vida com Deus não é sentar apenas para ouvir uma palavra e falar, Deus, eu quero.
Eu quero estar lá pregando a Tua palavra. Eu quero pregar para alguém a Tua palavra. Eu quero fazer. Eu quero mais o Senhor. Eu não posso continuar assim. Jesus teve uma atitude de ir ao encontro deles. Mas depois, quem teve a atitude foram eles. Quando eles começaram a ouvir Jesus, a falar das Escrituras, que Moisés já havia falado que aquilo ia acontecer, o coração deles começou a queimar. E eles começaram a ouvir a voz do Mestre, sem saber que era Jesus ainda. E eles começaram a sentir uma coisa tão diferente dentro deles. E nós? O que nós sentimos ao ouvir a palavra do Senhor? Será que nós estamos como espectadores? Porque o espectador, ele pode pagar para assistir um bom espetáculo. O espectador, ele pode criticar quando ele não está gostando. O espectador escolhe onde ele vai se sentar, onde tem a melhor visão. Quem nós somos nessa noite? Espectadores ou adoradores de Jesus? Será que eu tenho me contentado em só seguir Jesus de longe? Que legal, Jesus está movimentando tudo, mas eu estou só observando. Temos que ser discípulos e não seguidores. Os discípulos não se contentam em ficar no raso. Os discípulos, eles largam tudo para seguir Jesus. Os discípulos, eles pegam a cruz e seguem Jesus. Não importa o que vai acontecer. Talvez esses homens estavam com medo por Jesus ter sido crucificado, o líder deles. Imagina Jesus tão poderoso morrer na cruz, ser escarnecido, ser cuspido. Eles lembravam com certeza do choro da mãe de Jesus, aos pés, vendo Jesus sofrendo tanto. Eles com certeza tinham essa visão em mente, eles tinham toda a cena na mente. E eles estavam tristes por ver tanto escárnio que fizeram com Jesus. O líder deles havia morrido e toda a esperança tinha ido embora. E ao ler essa passagem, eu falei assim, Senhor, muitas vezes o nosso Jesus ainda está morto para nós. O que nós fazemos com a ressurreição de Cristo? Para que serve para a nossa vida? Às vezes estamos vivendo a velha vida. Estamos no caminho de Emaús, voltando lá para o nosso passado, voltando para a casa dos nossos pais, voltando para aquilo que nós achamos que para nós vai ser bom, mas não vai ser. Jerusalém é o lugar da promessa. Fique em Jerusalém. Não volte para Emaús. Lá não tem nada para você. Lá é o seu passado. Fique no lugar da promessa. Essa é a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração para trazer para a igreja. O lugar da promessa. Muito difícil esperar na promessa. Esperar naquilo que o Senhor reserva para nós. É difícil. Quando o Senhor nos promete algo e a gente não vê. É como andar no escuro. E o Senhor dizer, vai que eu estou com você. Não tem medo, pode ir, você vai. E você vai caminhando porque você sabe de quem é a voz que você está ouvindo. Nós temos que reconhecer a voz do nosso Jesus. Não dê ouvidos à voz do seu coração, porque o seu coração é enganoso. Às vezes a gente pensa assim, vou seguir o meu coração, vou seguir as minhas vontades, mas não é a vontade do seu Pai. O seu Pai não está de acordo com essas vontades. Fique em Jerusalém, para que você seja revestido do alto, para que você possa suportar os dias maus, para que quando você esteja no caminho de Emaús, você venha se lembrar do Jesus que morreu por você, não foi à toa. Não foi por amor, ele não precisava passar tudo o que passou, não precisava, é nós que precisamos do Senhor, e graças ao amor dele incondicional, que nos ama sem esperar nada em troca, ele não dá condições para nós, vou te amar se você fizer isso, não, se você vier todos os cultos, vou te amar mais, não, mesmo se nós dissermos dentro do nosso coração, eu não quero Jesus, chega, para mim já deu, ele vai dizer, eu continuo te amando. Eu vou te buscar onde você estiver. A presença de Jesus vai conosco no caminho da desobediência. É isso que nós vemos aqui. Estavam no caminho da desobediência, mas Jesus estava com eles. Onde quer que nós andemos, não importa, Jesus está conosco. Nós temos que ter um lugar separado, reservado para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus precisa ser a prioridade da nossa vida. Ele não pode ficar com o restinho. Ele não pode ficar com se der, queria tanto fazer, eu queria tanto fazer isso, eu queria ser isso. Não, faça do Senhor Jesus a sua prioridade. Jesus é hoje. Eu quero a partir de hoje, não quero ser mais a mesma. Eu não quero fazer como eu estou fazendo. Todos os dias Ele nos dá uma chance nova. As misericórdias dEle se renovam todas as manhãs. Quando você abre os seus olhos de manhã, lembre-se. O Senhor teve misericórdia e me fez acordar seguro. Eu tive uma noite tranquila e acordei,
Mais uma chance o Senhor me deu para fazer tudo diferente. Não podemos nos conformar com o que nós temos visto e vivido. Precisamos nos alicerçar na palavra. A palavra de Deus é viva. Se nós dessemos o devido valor à palavra do Senhor, a gente não ia sofrer tanto. Tudo está na palavra. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Que palavras nós temos ouvido? Será que os nossos ouvidos estão santificados, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós? Ou será que a gente tira um tempinho para ouvir alguma coisa que não é do Senhor? O que nós temos feito com a nossa vida? A nossa vida é como um vapor. Daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. E vivemos os dias achando, não, está muito cedo para mim, vou esperar um pouquinho. Quando o Senhor quiser me usar, Ele vai usar alguém e vai me falar, porque eu não sei ainda o que é para eu fazer na igreja. Eu não sei qual é o meu chamado. Se você está aqui nessa noite, sinta-se um escolhido do Pai. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós fomos escolhidos para uma boa obra. Nós não somos espectadores nesta noite, nós somos adoradores do Pai. Nós cremos que Ele ressuscitou, o véu foi rasgado. A gente não precisa que ninguém entre lá dentro. Não precisamos, nós mesmos podemos entrar nos átrios do Pai para adorar Ele. Jesus está tão vivo, tão pertinho de nós. Nós precisamos perceber a presença de Jesus. Precisamos ouvi-lo. Todas as vezes que alguém prega ou que alguém louva, não julgue, não subestime. Ouça a voz do Senhor. Ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. O Senhor usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele usou um jumento. Como Ele não usaria a nossa vida? Nós precisamos estar firmados na palavra. Ainda que a gente tenha dificuldade, o Senhor é conosco. O Senhor nos garante. Porque a palavra diz que nós somos vasos de barro. Né? E essa palavra está dentro de nós, para que a excelência da glória seja dEle. Né? Tudo é para Ele. Não estamos aqui porque merecemos. Nós não merecemos o amor de Cristo. Nós precisamos do amor dEle. Nós precisamos da graça. Não vamos nos contentar em viver da misericórdia de Jesus. Vamos viver pela graça do Senhor. Vamos viver hoje esperando a volta dEle amanhã. A gente tem visto tantas coisas por aí que entristece o nosso coração. A gente fala, Jesus, o que está acontecendo com o mundo, Pai? É filho matando os pais, pai matando os filhos. E a gente fica meio que desesperado, mas é porque a gente não vê pela palavra. A palavra nos já disse isso, que iria acontecer. E o que é nosso papel? Pôr a nossa esperança naquilo que vem lá de cima. O nosso pensamento é trazer à memória as coisas que são do alto. Quando a gente vê isso acontecer, nós temos que ansiar pela volta de Jesus. Falar, Jesus, está tudo difícil aqui, mas eu sei que o Senhor está voltando para me buscar. Há um lugar reservado, preparado para eu morar. O meu lugar não é aqui. Não é isso que o Senhor tem para mim. Às vezes achamos que a bênção do Senhor vem sobre a nossa vida. Glória a Deus, e já estamos completos. Né? Quantas promessas o Senhor nos faz. Nós recebemos uma grande vitória que foi a porta. Eu falei, Senhor, amém. A porta se abriu, glória a Deus, estou feliz. E o Senhor falou, não é sobre isso. Não é isso. Não é sobre ter. É sobre ser. Quem é você depois de toda a provação? Não é sobre a porta que se abriu. Não, eu poderia fazer isso, fazer muito mais. Mas eu queria ver se você ia suportar. Quem você se tornou depois de toda a provação? Será que você melhorou? Será que você valoriza as coisas que você tanto ansiou? O meu sonho no tempo da prova era fazer compra no mercado. É muito pouco para alguém. Mas para mim era um sonho. Eu falava, Deus, o meu sonho é fazer compra. É pegar um carrinho e falar, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E hoje eu dou muito valor. Eu falo, Deus, obrigado, porque hoje eu posso fazer compra. Às vezes para alguém é pouco. Mas nós aprendemos com o Senhor na caminhada. É no caminho de Emaús, quando está tudo ruim. Quando as portas já fecharam. Quando a última palavra foi dada, que Jesus fala, vamos lá. Só tem um pouquinho aí, mas eu estou com você. Não desiste, vai chegar. Volta para Jerusalém correndo. Não fica aí, você pode até ficar triste, mas só por um momento, só por um pouquinho de tempo. Porque o choro dura só uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Glória a Deus. Nós servimos um Deus tão maravilhoso, tão grandioso,
que nós perdemos muito tempo preocupado com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Não, eu não vou falar disso porque isso é pequeno. Tudo que o Senhor faz na nossa vida é muito grande. Muito grande. Eu dou tanto valor nas coisas que acontecem agora. Às vezes eu pareço até uma boba, eu falo, meu Deus, estou dando valor para isso. E às vezes eu vou falar em casa, eles falam, nossa mãe, porque eu vejo Deus nas pequenas coisas, passei muita vontade. Esses dias eu falei para o Tia, a gente passou tanta vontade de ter as coisas, de falar, Senhor, eu preciso tanto disso. Muitas vezes só pensar. Eu falei, mas Ele nunca deixou a gente sozinho. Ele nunca nos deixou passando só a vontade. Nem que fosse para comer uma pizza. Às vezes a gente pensava assim, queria tanto comer uma pizza agora, mas nesse mês não vai dar, vamos ter que esperar. Irmãos, isso é para quem crê. De repente, a gente teve uma visita que a gente foi fazer um dia e fizemos a visita com fome. Depois a gente foi para casa. Chegando em casa, o telefone toca e alguém pedindo o nosso endereço. Eu falei, ai meu Deus do céu, estou cansada, eu não acredito que vai vir visita agora. Não, agora não é hora, né? Pensei. Não passou nem um pouquinho de tempo. Chegou alguém buzinando e era pizza. E eu falei assim, meu Deus, Thiago, é tão pouquinho. Olha o que Jesus mandou. Quando nós fazemos para o Senhor faz para nós. Mas sem olhar para as mãos do Senhor. Queremos abraçar Jesus na hora do louvor, a gente não quer? Esses dias eu falei em casa assim, que vontade de dar um abraço em Jesus. Daí a Gabi, mãe, misericórdia, não fala isso. Por quê? Porque senão você vai morrer, se quer abraçar Jesus. Mas às vezes a gente tem vontade de abraçar Jesus na hora do louvor. Quando a gente canta, vem e beija-me com a sua glória. A gente tem vontade de sentir o cheirinho de Jesus. Falar, Jesus, queria tanto te dar um abraço. Eu queria tanto te ver, Jesus. Só sentir o seu cheiro para mim já está bom demais. Mas muitas vezes, sabe o que nós queremos? Abraçar Jesus e colocar a mão no bolso dele para ver o que ele tem para nós. Queremos as mãos dele. Muitas vezes, só as mãos. Queremos saber o que Ele tem para nos dar. Fazemos barganha com Jesus. Jesus, te dou meu tempo. Vou na igreja, mas eu quero isso, isso, isso e aquilo. A palavra do Senhor não diz que o Senhor vai realizar todos os nossos sonhos. Ele manda a gente deleitar no Senhor e confiar nele. E Ele disse que Ele vai suprir todas as nossas necessidades em glória. Em glória. Nós podemos passar pelo caminho de Emaús, da desobediência, da frustração, da tristeza, mas mesmo lá, Jesus passa conosco. Jesus é um companheiro de viagem que não tem igual. Não tem igual. Se eles soubessem quem era aquele que caminhava com eles no caminho, eu tenho certeza que depois que os olhos deles se abriram, que foi quando o Senhor realizou a ceia, eles convidaram Jesus, tiveram uma atitude. Jesus, tá tarde, nem chamou ele de Jesus, de mestre. Vinha pousar na nossa casa. E ele aceitou o convite. Por quê? Porque aquela presença fez muito bem para eles. Eles não queriam perder mais a presença, mesmo sem saber quem era aquele viajante. E Jesus aceitou o convite. E a minha pergunta nessa noite para você: tem lugar para Jesus aí? Aonde Jesus cabe no seu dia a dia? Onde Ele cabe? Será que só temos um espacinho assim para Ele? Será que Jesus cabe só no nosso domingo? Jesus, o meu domingo eu consagro o Senhor, mas de segunda a sexta, não. Não dá. Será que a gente se contenta em ser crentes da internet? Que posta uma frase linda, mas não conseguimos viver ela. Não buscamos o Senhor. Senhor, me ajude a viver isso que eu estou lendo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Tem lugar para o Senhor aí, no seu coração, na sua vida, na sua casa? Se Jesus visitar o seu coração nessa noite, como que Ele está? Será que está uma bagunça? Como será que está o seu coração nessa noite para receber o Senhor Jesus? Mesmo Ele estando assim, Ele vem. Se você quiser que Ele vem e faz morada no seu coração. Examine as Escrituras. Quando você for ler, o seu coração precisa queimar. Assim como eles perguntaram um para o outro, como que ele não estava sentindo o coração dele queimar, ele fala isso aqui. Ao ouvir Jesus falar das Escrituras. Não estava falando de um testemunho ou de uma outra coisa. Ele estava falando das Escrituras e o coração deles queimaram. E nós precisamos queimar de desejo da presença do Senhor. Queimar, a gente precisa sentir desejo de estar na casa dEle. Fala, Jesus, eu acredito que essa é a Jerusalém do Senhor. Daqui eu não arredo meu pé.
Enquanto o Senhor não salvar a minha casa, enquanto o Senhor não salvar o meu marido, enquanto o Senhor eu não arredo o meu pé daqui. Se eu tiver que sair daqui, que seja para encontrar contigo aí, no lugar que o Senhor preparou para mim. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra que Jesus colocou no meu coração nessa noite. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao coração de vocês. Mas que você possa pensar com todo o carinho do mundo. O seu coração precisa queimar por essa palavra. Você precisa queimar de desejo de estar na presença dEle. Não queira ficar do jeito que está. Morno, frio, na presença do Senhor Jesus. Queira mais dEle, peça mais dEle. Ele vem ao nosso encontro, é só a gente querer. Aqueles discípulos convidaram Ele para pousar na casa deles e Ele aceitou de primeira. Porque Ele tinha algo para fazer lá. Se nós estamos aqui nessa noite é por um propósito. Não perca tempo. Ouça a voz do Senhor. Sinta a presença dEle pertinho de você. Aleluias. Nós vamos louvar o Senhor. Aleluia. E eu convido você, nesta noite, que quer mais do Senhor, que você possa dizer para o Senhor: Senhor, aqui tem um lugar para o Senhor. E é no melhor lugar do mundo. Eu dou um lugar para o Senhor nos meus sonhos. Senhor, é teu os meus sonhos. Se não for os teus sonhos, amém. Que seja feito conforme a tua vontade. Eu convido você nessa noite que quer receber oração. Você que quer vir aqui na frente, não para mostrar para alguém, nem por minha causa, porque eu não sou ninguém. É por essa palavra que é tão viva. Venha, mostra ao Senhor que tem espaço no seu coração, na sua vida para Ele. Para que Ele faça morada dentro de você. Aleluia, Jesus. O meu